Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15. A princípio iremos ler apenas um versículo. O versículo 1. E aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Somente até aí. Levanta a sua mão assim bem alto e peça ao Senhor que fale hoje ao teu coração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a tua santa palavra vai ser agora ministrada nesse santo altar. E aqui está o teu povo que espera a tua palavra. Meu Deus, aqui está o teu povo que crê no poder da tua palavra. Eu peço que o Senhor fale a cada vida, a cada coração, e também aqueles que vão assistir na televisão, ouvir no rádio. Meu Deus, que esta palavra possa nos edificar e alimentar o nosso espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. E você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, todos nós sabemos que Davi, ele enfrentou muitas lutas. Eu digo muitas lutas. Ele era um guerreiro de Deus. Ele era um ungido do Senhor. Ele era um servo do Deus Altíssimo e que tinha uma intimidade com Deus. Naturalmente, as lutas iriam se levantar contra ele. Desde jovem, ele já se depara com grandes adversidades. Quando ainda jovem, ele sofre o desprezo de sua família, pois ele era o menor, aquele que não fazia muita diferença se estivesse à mesa na hora da refeição, ou lá no quintal, ou no aprisco. Ele era o menor, era o mais esquecido, era o mais desprezado. Lembra quando o profeta Samuel chegou na casa de seu pai Jessé? Não tem mais ninguém, só tem esses aqui, todos esses são os filhos que você tem, não tem mais nenhum aqui, não tem mais ninguém aqui. Os que estão à mesa são os teus filhos e somente esses, não tem outro. Ele ficou pensando, mas ainda tem uma, mas o que tem ainda é o menor de todos, está lá no aprisco, pois traga ele aqui. Então Davi, ele era assim, ele era o último, ele era meio que desprezado, ele era o menor, ele era aquele cujas pessoas não faziam tanta questão de estar perto dele. Então aí ele já sente, aquilo já é uma dor para ele, certamente, mas não fica por aí, porque Davi, ele enfrentou outras grandes lutas, ele passou por outros terríveis sofrimentos, como por exemplo, o da perseguição do rei Saul. Davi, cheio de ousadia e usado por Deus, ele tira a afronta de sobre o povo de Israel, quando ele vence o gigante Golias, e pensando ele que a coisa ia melhorar, porque ele tirava a afronta de sobre o povo de Israel, mas que nada, o rei Saul começou a lhe perseguir, porque algumas mulheres começaram a homenagear a Davi por sua valentia, por sua vitória sobre o gigante. E o rei Saul ficou com inveja e começou a perseguir a Davi. E Davi não tinha mais sossego. Para onde Davi ia, Saul ia atrás querendo matar, arrancar a sua cabeça. Davi passou a sofrer muito por causa da perseguição do rei Saul.
E depois que Davi, ele passa por esta fase, e torna-se rei, e assenta-se no trono de Israel, já começam outras perseguições, já passa por outros tipos de sofrimento, como por exemplo, o levante dos adversários, os filisteus, grandes e terríveis adversários, que se levantavam contra ele. Portanto, Davi, ele sofreu muito, ele se deparou com muitas adversidades, mas dentre todas as adversidades com as quais ele se deparou, dentre todos os levantes que vieram contra ele, dentre todos os sofrimentos de Davi, sem nenhuma dúvida, eu digo para você, um dos maiores sofrimentos, eu digo o maior de todos os sofrimentos, a maior de toda luta e adversidade que esse homem chamado Davi enfrentou, foi a divisão de Absalão. Quem era Absalão? Seu filho. Diga, Absalão era filho de Davi. E esse Absalão, vendo que Davi reinava e o seu reino era próspero, esse Absalão, vendo que Davi era poderoso na terra e tinha prosperado e ia prosperando mais e mais, esse Absalão, vendo que Davi tinha muitos súditos, que Davi tinha um enorme exército que estava sob a sua autoridade, esse Absalão, ele sentiu vontade de ocupar o lugar de Davi, seu pai. Que coisa tremenda! Absalão, ele vai formar uma divisão no reino. Absalão, ele quer tomar o lugar de Davi. Absalão, ele vai formar uma divisão em Israel. Absalão, ele quer começar a reinar no lugar de Davi. Que coisa tremenda! Que coisa maligna! E qual é a estratégia de Absalão? Qual é a estratégia de Absalão? Isso muito me chamou a atenção. Essa estratégia muito me chamou a atenção. Ele foi muito astuto. Eu quero que você acompanhe na leitura que nós vamos fazer, porque isto realmente é algo muito sério, muito profundo. No capítulo 15 e no versículo 2, observe a estratégia de Absalão. Versículo 2: também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: há quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Você vê que Absalão, ele para o povo que vem ao rei. As pessoas, quando tinham uma causa, vinham ao rei, para o rei julgar. As pessoas, quando tinham um projeto, quando tinha uma questão com alguém, vinham ao rei, para o rei julgar. Só que Absalão, ele se coloca em um lugar estratégico, e cada pessoa que vinha para o rei julgar a sua causa, ele intervia. Ei, você vai para onde? Eu vou lá para o teu pai, para o rei, para ele julgar minha causa. Aí Absalão dizia: conta aqui para mim qual é a tua causa. Aí ele contava, a pessoa contava para ele a sua causa, e ele dizia: olha,
tu até que tem razão aí, tu até que está direito na história. O detalhe é porque não tem ninguém da parte do rei que faça juízo, que julgue a causa. Ou seja, o rei, ele está negligenciando. Queria eu agora ter essa condição para estar dando o veredito, para estar julgando as causas. Queria eu agora ter essa autonomia e todas as pessoas iam viver felizes, porque eu certamente julgaria a causa de todas as pessoas. Ou seja, Absalão, ele estava atraindo a atenção das pessoas para si. Absalão, ele estava introduzindo no coração das pessoas que o rei, o seu pai, estava negligenciando, e com isso ele estava atraindo a atenção das pessoas para si. Absalão estava dizendo que o rei estava negligenciando, que ele não estava mais dando conta das pessoas, das causas que deveriam ser julgadas, e por isso as pessoas estavam perecendo. Queria ele ter a oportunidade de estar no lugar do rei, para que ele então fizesse a coisa direitinha, e todas as pessoas ficassem felizes. Ele estava de uma forma astuta, atraindo a atenção do povo, e isto era uma grande divisão que começava a se formar. Era uma grande divisão que começava a se formar. Veja, no versículo 5, sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Como se não bastasse ele querer atribuir ao rei negligência, ele abraçava as pessoas, ele beijava as pessoas, e com isso ele ia furtando o coração dos homens de Israel, e com isso ele ia colocando as pessoas contra o seu pai Davi, e ia trazendo as pessoas para si. Veja, no versículo de número 5, torno a ler: sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Versículo 6, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Que coisa maligna, que coisa maligna. Olha para quem está ao teu lado e diz: cuidado para ninguém furtar o teu coração, irmão. Que coisa maligna. Aquele homem não tinha nenhum apreço pelas pessoas. O que ele queria era o lugar de seu pai. Aquele homem abraçava as pessoas, não é porque amava as pessoas, não é porque se importava com as pessoas, é porque ele desejava o lugar do rei. Mas as pessoas inocentemente não entendiam isso. Você sabia que hoje acontece a mesma coisa? Você sabia disso? Hoje acontece a mesma coisa. Quantas e quantas pessoas hoje, quantas e quantas pessoas hoje, quantas e quantas pessoas hoje, desejando ocupar um cargo, desejando subir degraus, desejando um lugar que Deus não lhe concedeu, fica tentando roubar o coração das pessoas, furtar o coração das pessoas. Escute, eu já presenciei isto por diversas vezes, durante esses 23 anos que estou pastoreando, eu já presenciei várias vezes isto. Pessoas que estão dentro da igreja, ocupando um cargo, e de repentemente começa a formar uma divisão. Com pouco sai
e começa ali uma igreja, e aí fica tentando furtar o coração das pessoas, abraçando, vem para cá, olha, vamos comer uma pizza colar, sabe, abraçando, beijando, fazendo com que as pessoas vejam de uma forma ruim a igreja a qual ela faz parte, tentando tirar a pessoa de lá, fazendo a divisão. Isso é maligno, isso sempre existiu, isto sempre vai existir, isto é maligno, sabe, amados irmãos. Aquelas pessoas imaginavam que Absalão realmente se importava com elas, mas não é nada disso. Absalão queria só o lugar de seu pai, queria só estar no lugar de seu pai. Aquelas pessoas, quando recebiam um abraço de Salomão e aquelas palavras, aliás, de Absalão, e aquelas palavras que Absalão falava, que agradava o coração delas, elas ficavam se sentindo tão bem. O ego daquelas pessoas se sentia tão bem, aquelas pessoas se sentiam tão bem com o que Absalão fazia, era o bom trato, era o abraço, era o beijo, sabe, era aquelas palavras de elogio, não, você está certo, não, essa causa é boa, é porque em Israel não tem ninguém que julgue, essa causa é boa, é porque em Israel não tem um rei competente para dar a atenção devida, sabe, Absalão, ele era maligno no que fazia, e o povo não tinha maturidade. O povo parece que ficava cego com aquele bom trato de Absalão. O povo esquecia que Davi venceu Golias. O povo esquecia que Davi venceu os filisteus. O povo esquecia que Davi foi ungido pelo profeta Samuel. E Absalão não foi ungido por ninguém. Absalão queria tomar o lugar de Davi na tora, na força, na malícia. Absalão não foi ungido por profeta, Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Absalão não tinha alcançado vitórias porque Deus havia lhe dado, não, a Davi tinha alcançado muitas vitórias porque Deus tinha lhe dado. Absalão não teve a comunhão com Deus, o encontro com Deus. Davi teve o encontro com Deus, mas o povo estava cego. O povo estava cego porque o povo se agradava com os elogios de Absalão, o povo se agradava com o abraço de Absalão, o povo se agradava com o beijo de Absalão, o povo imaginava que Absalão realmente amava, o povo imaginava que Absalão realmente se importava com ele, mas não, Absalão estava somente querendo o trono, não se importava com ninguém, era um abraço de político. Você já recebeu um abraço de político? Já recebeu um abraço político? Era o abraço que Absalão dava daquele povo, era o beijo que Absalão dava daquele povo. Absalão não se importava com ninguém, Absalão não se importava com ninguém, Absalão não amava aquele povo, Absalão queria era o trono, queria o lugar de seu pai, mas o povo não entendia, o povo não entendia, e infelizmente, irmãos, essa mesma maturidade que faltava naquele povo, falta hoje, na vida de muitos servos de Deus, que se ilude com as palavrinhas, que se deixa enganar por um abraço, por um beijo, por um bom trato. Eu fico imaginando o salão, é porque ninguém julga a tua causa, tu até que tem razão, tu tem razão no cartório, tu tem direito, a tua causa é boa, mas não tem quem julgue a tua causa, não tem quem seja por ti. E o povo ia sendo atraído com aquelas palavras de Absalão, enquanto Davi não estava nem tomando conhecimento disso. Davi não estava nem tomando conhecimento disso. Davi amava o povo. Davi amava o povo e ele provou isso antes de ser rei.
Ele provou isso lá no aprisco, quando ele arriscou a sua vida para arrancar a ovelha das garras do urso e do leão. Ele estava provando ao Senhor que ele seria um bom rei e que ele iria amar o povo. Mas Absalão quem era? Absalão apareceu na história do nada. O profeta não foi até a sua casa para lhe ungir. Ele não foi escolhido por Deus, mas estava furtando o coração das pessoas pela falta de maturidade das pessoas, que se agradava com um abraço, com um tapinha nas costas, com a palavra de elogio, que se agradava com uma suposta delicadeza, um suposto bom trato. E tudo aquilo era uma farsa. O que realmente Absalão queria não era o bem-estar de ninguém, não era a salvação de ninguém. O que realmente Absalão queria era o lugar, era o status, era a fama, era o poder, era o trono de Israel. Diga para quem está ao teu lado, irmão, vigia. Existem muitos Absalão hoje assim, perambulando por aí, querendo furtar o coração das pessoas. Davi sofreu muito quando tomou conhecimento. Quando tomou conhecimento, ele sofreu muito. Davi poderia na hora ter mandado matar Absalão. Davi poderia na hora ter mandado prender Absalão, ter mandado dar uma surra em Absalão, ter arrancado Absalão, porque Davi era o rei. E ainda que Absalão já tivesse furtado o coração de muita gente, ainda que Absalão já tivesse formado uma grande divisão e ter trazido para si muitas pessoas em Israel, todavia o exército de Israel ainda pertencia a Davi. Davi poderia ter acabado com aquilo. Só que aí estava o grande detalhe, porque Absalão era o filho de Davi. Davi não queria matar Absalão. Davi não queria o mal de Absalão. Davi não queria destruir Absalão. Davi não queria expulsar Absalão. Então ele estava em uma situação muito complicada. Absalão queria destruí-lo, Absalão queria arrancar o seu lugar, queria tomar o trono, mas Davi não queria revidar, não queria que acontecesse nenhum mal a Absalão. Então o que aconteceu? Davi teve que fugir. Davi teve que fugir. Aquilo foi uma dor muito grande no coração de Davi. Aquilo foi uma dor muito grande. Sabe por quê, irmãos? Porque era o filho que fazia essa divisão, que tentava atrair a atenção do povo, furtava o coração do povo de Israel. Aquilo era uma dor muito grande no coração de Davi. E Davi, contrapartida, não querendo nenhum mal para o seu filho, não querendo destruir o seu filho, ele preferiu fugir. Ele preferiu fugir. Só que Deus estava vendo tudo. Diga, Deus estava vendo tudo. Diga, Deus consagrou Davi, não foi Absalão. Diga, o propósito era com Davi, não com Absalão. O ungido era Davi, não Absalão. Deus estava vendo tudo, e ainda que Davi não quisesse sujar as suas mãos com o sangue do seu filho, Deus não permitiu que isso fosse adiante. Deus não permitiu que Absalão tomasse o lugar de Davi. Deus não permitiu. Deus levantou uma situação em que houve um confronto dentro de Israel. E nesse confronto, o que acontece, irmãos? Absalão é destruído. E todos aqueles que se deixaram enganar com aquele abracinho, tapinha no ombro, com aquelas palavras delicadas, pereceram com ele. Amém, pessoal? Diz a palavra, acompanhe na sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 18,
E no versículo 9 está escrito assim, na fuga. Aqui, Absalão já estava fugindo, porque houve o confronto. Davi não queria que Absalão morresse. Foi o que mais Davi recomendou ao seu general Joabe: não faça nada ao meu filho, não faça nada ao meu filho, não mate o meu filho, não faça nada ao meu filho. Mas não teve jeito. Ele correndo na fuga, em cima do seu cavalo, ele passa debaixo de uma árvore, e ele fica na árvore enganchado a sua cabeça, e o cavalo passa. Veja se não é a mão de Deus. Amém? O cavalo passa, ele fica enganchado na árvore. Deus não aprovou aquilo que Absalão fez. Veja, capítulo 18, versículo 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Veja se não foi a mão de Deus. Amém? Veja se não foi a mão de Deus. Não foi ninguém que pendurou ele lá para lhe enforcar. Ninguém. Porque Deus não estava aprovando a loucura de Absalão. Deus não estava aprovando. Davi estava ali porque foi colocado ali por Deus. Davi estava ali porque havia recebido a unção pelo profeta. Davi estava ali porque Deus o constituiu a rei. Absalão não passou por nenhum processo. Absalão não passou por nenhum processo. Ele só queria tomar o trono. Deus disse: não é assim, meu filho. Não é assim. Absalão não passou por nenhum processo. Ele só queria furtar o coração das pessoas, formar a divisão. Mas ele não passou por nenhum processo, não recebeu consagração, não recebeu unção, não teve o chamado do rei para exercer o que desejaria exercer. Aí, o fim de tudo ele fica preso, quase que morrendo enforcado. Mas ele não morre enforcado. Sabe por quê? Porque vêm uns homens e o vê daquele jeito preso e cravam a lança no seu peito. Diz a palavra, versículo de número 10: o que vendo o homem o fez saber a Joabe, e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Lá no versículo 15 diz: e o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Amém? Não precisava ter sido assim o seu fim. Não precisava ter sido assim o seu fim. Ele era filho do rei. Ele tinha mordomia. Quem sabe não seria um príncipe? Quem sabe não seria um futuro rei? Não precisaria ser assim. Mas foi assim. Porque ele formou uma divisão. Com suas palavras delicadas, com sua forma terrível de persuadir, ele furtava o coração das pessoas, formando uma divisão no reino de Israel. E o seu fim foi triste. Foi triste o final das pessoas que se deixaram enganar por ele, que por causa de um abracinho, de um beijinho, de umas palavrinhas agradáveis, ficaram do lado dele. Nós temos que vigiar para que isto hoje não nos aconteça. Amém? Nós temos que estar se policiando. Nós temos que ter muita vigilância para que os Absalão de hoje não venham furtar o nosso coração,
não venha nos arrancar da direção divina, para que os Absalão de hoje não venha nos fazer perecer e pagar um alto preço futuramente falando. Amém, pessoal? Diga: o meu coração não será enganado pelas palavras agradáveis. Diga: o meu coração não será enganado pelos abraços, pelos beijos. Diga: o meu coração só pertence ao Senhor, e é o meu Senhor quem vai comandar o meu coração. Amém? Diga: eu não vou deixar os Absalão desta vida me tirar do propósito, me tirar da direção. Amém? Amém. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.